Oi, então, hoje é segunda-feira e eu tô vindo conversar aqui um assunto que acho que tem até uma certa ironia da vida. Hoje é dia 1º de abril e quando eu era criança, e eu acho que até hoje isso continua, e olha que eu fui criança há muito tempo, 1º de abril era dia do mentira, a gente pregava peças, né, uns nos outros e se divertia com isso. E exatamente hoje, por isso que eu estou falando da ironia, oi pessoal, o nosso amigo Mercúrio fica retrógrado e ele vai se manter retrógrado até o dia 25 de abril, de hoje até lá. E Mercúrio a gente sabe que é uma energia que representa a nossa capacidade de comunicação, de expressão. Tem uma relação muito forte com as informações, com a nossa habilidade de fazermos acordos ou não. Bom, eu acho que a gente tem bastante consciência para perceber o quanto a comunicação é essencial na nossa vida, hoje mais do que nunca por causa de toda essa tecnologia a serviço da comunicação mesmo, né? Mas na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, quantas complicações acontecem porque houve um mal entendido e quantas coisas podem ser resolvidas porque houve um entendimento bom entre as pessoas que estavam envolvidas numa determinada situação e que passa por a forma como a gente se expressa e como a gente ouve. Então, pessoal, o Mercúrio fica retrógrado normalmente várias vezes todo ano, sabe? É um processo natural. Eu entendo que é uma sabedoria da vida para nos dar a oportunidade, quando ele fica retrogradado, da gente rever aquilo que ele representa, exatamente porque tem uma importância enorme na construção da nossa vida, né? Só para a gente sentir, para os gregos, Mercúrio é Hermes, e ele era a única divindade que tinha a possibilidade de atravessar os 3 mundos, o mundo de Hades, o mundo da Terra e o mundo do Olimpo, dos céus. Então ele era o mensageiro dos deuses. Logo, isso tudo é só para a gente ter uma ideia dessa energia, da importância dela. Quando ele fica retrógrado, então, a gente vai ter a oportunidade de rever e de observar bem como nós andamos vivendo essa força mercuriana em nós para trás e agora, e se preparar para frente, ela está cada vez mais elaborada. Então, esse período que vai de hoje até no dia 25, a gente tem que ficar muito atento com a forma como a gente está expressando para as outras pessoas à nossa volta aquilo que a gente deseja e ficar muito atento como a gente está ouvindo, porque a comunicação também depende de como a gente ouve. E tanto o que a pessoa entende que a gente está falando, quanto aquilo que a gente ouve, se a gente não estiver muito consciente, presente, se mistura com as nossas dificuldades e a pessoa com as dificuldades dela. E aí é que se engancham as grandes confusões. No nível coletivo, esse tempo de Mercúrio retrógrado, ele também tem uma grande importância. Por quê? Porque ele vai influenciar nas negociações, nos acordos, na troca de notícias no mundo inteiro. E a gente sabe que isso deflagra ações, atitudes dos governos e tudo mais. Então, a gente está vivendo, nesse mês de abril, algo que tem uma delicadeza maior do que até eu penso que dos outros Mercúrios retrógrados. Inclusive, ele está retrógrado em Áries, né, que é uma força maravilhosa, mas também tem o seu lado sombrio como tudo, né? E o que acontece? Numa época de Mercúrio retrógrado em Áries, né, a fala agressiva, a fala intempestiva, aquilo que não é pensado, que digamos, em vez de ser falado, é vomitado, é despejado em cima dos outros, fica mais possível de acontecer se a gente não está presente naquilo que, na verdade, o Mercúrio retrógrado nos convida. A gente não está consciente disso tudo. Então, é um período também que as mentiras, as manipulações através de falsas notícias, se já existe isso como um tema que a gente está vivenciando desde os últimos anos, cada vez mais, nesse período a gente tem que estar atento. De onde saiu essa notícia? Que fonte é essa? Quem é que está falando isso? Sabe? Para que a gente não se enrole
e deixe, na verdade, de fazer o que a gente precisa fazer. Um entendimento complicado faz a gente perder uma energia enorme. A gente sabe que o Brasil ele é muito afetado pelos trânsitos de Mercúrio. Por quê? Porque Mercúrio é o grande regente brasileiro. Ele rege o nosso Sol e rege a nossa Lua, só para a gente ver. Então, é um período também desafiador. Tem um desafio pessoal, tem um desafio coletivo, né? Porque a gente sabe que as energias todas astrológicas, elas representam a constelação dessas mesmas energias dentro da nossa alma, da nossa psique, sempre sendo oportunidade. Mas eu estou vindo aqui porque esse trânsito tem uma importância, até porque a gente já sabe, eu acho que semana passada o Sérgio andou fazendo até, tem aqui no Instagram da Terra de Rudá, 2 vídeos, que esse mês de abril é um mês bastante caracterizado pelos grandes desafios planetários. Porque a gente vai viver ao longo do mês de abril uma série de trânsitos muito desafiadores. Quem está com a gente aqui na Terra de Rudá sabe que nós não somos alarmistas. Eu tenho uma certeza absoluta que a gente está passando por esse grande momento de transição e que nós vamos chegar num lugar, sabe, incrível. Mas tem uma travessia que eu também tenho certeza que é muito difícil. Como já aconteceu outras vezes no mundo. Só que agora tudo é muito, um maior número de pessoas, uma tecnologia, tudo se somando. E a gente, então, o que nos salva? O que nos salva é a consciência, né, gente? É sempre assim. Ao mesmo tempo, a gente tem um Plutão em Aquário ativando essa consciência. Mas não só isso, porque um Plutão em Aquário também significa, tem o seu lado também que pode ser sombrio, né, de uma frieza, de um calculismo, sabe, para atingir um objetivo de qualquer maneira. Então, a gente tem que estar muito centrado, e centrado depende do quanto a gente sabe da gente e do entorno. Bom, esse mês de abril, como eu falei, ele é muito desafiador, sim. Quer ver só para a gente ter uma noção? Né? No dia 10 de abril agora, a gente vai ter o Marte, que rege Áries, né, que é o regente desse Mercúrio que a gente está falando de hoje, fazendo conjunção com Saturno. Isso é uma energia de impulsividade, às vezes de coisas imaturas, intempestivas, brigando, digamos assim, com uma energia que pode ser de repressão. Logo em seguida, no dia 20/4, a gente tem o Júpiter fazendo uma conjunção importantíssima, que é uma conjunção com Urano, o regente de Aquário, que já está ativado pelo trânsito de 20 anos de Plutão em Aquário. Lígia, muito astrologuês. Mas é a maneira de se referenciar para a gente saber o que está acontecendo. E um Júpiter em Aquário é uma conjunção que demora tempos para acontecer. Tem aspectos maravilhosos, que é a ativação da energia aquariana, enquanto impulso para a liberdade, para a consciência, para um aspecto mais fraterno, inclusive, digamos assim, né? Para as inovações tecnológicas que nos fazem bem, que nos ajudam, né? Eu, essa semana, me surpreendi, eu acho que eu fiquei um pouco atrasada nas informações e não me dei conta que agora a gente tem aí uma tecnologia da inteligência artificial chamada Sora, que faz vídeos perfeitos, com uma rapidez enorme, uma coisa completamente mágica. Você descreve o vídeo que você quer, faz um vídeo em 1 minuto daquilo que você descreveu. Só que isso, novamente, depende, pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas isso tudo é essa energia aquariana absurda se apresentando. Agora, o lado difícil do Júpiter em Aquário é a gente saber que a última vez, do Júpiter conjunção Aquário, que a última vez que isso aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê que a gente está, é como se a gente estivesse passando por uma ponte estreita ou por uma corda bamba, que a gente tem que se equilibrar muito, sabe, para fazer a travessia. E, novamente, a gente se equilibra na medida que a gente sabe das coisas. No dia 21 de abril, a gente vai ter um Sol fazendo quadratura com Plutão,
E no dia 23 de abril, uma lua cheia em Escorpião. São energias de Escorpião, que tem a ver com possibilidade de transformação e cura, mas que tem o seu lado destrutivo também. Ai, que pavor então. Não. Eu sempre repito a mesma coisa aqui. Quando a gente não tem um poder para resolver as coisas do mundo diretamente e tomar certas atitudes, a gente está sendo chamado individualmente eu acho que pelos grandes mestres cósmicos e pela a fonte primordial dentro da gente, o nosso centro, né, mais elevado, para que a gente viva aquele período com o máximo de consciência possível. Então, um Mercúrio retrógrado em Áries nesse período se soma tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu só estou falando para que, em vez de apavoramento e medo, a gente fique forte e tenha um estímulo para que a gente possa ficar muito consciente de como a gente se comunica, o que a gente está falando, como a gente está ouvindo na nossa vida pessoal, com as outras pessoas, prestar muita atenção no que nos chega do coletivo, sabe? Nas informações, e a gente seguir em frente com coerência, né? Fazendo do lado de fora aquilo que está dentro da gente, que a gente tem clareza. E esse é um tempo do Mercúrio retrógrado, que quando a gente achar que está confuso, que a gente não sabe, gente, um recurso que a gente usa pouco é dizer em alguma situação que a gente tenha que resolver, pessoal, não sei, estou confuso, estou confusa. Preciso de um dia, preciso de 2 horas, preciso de 10 minutos para que eu possa fazer um contato melhor, me organizar por dentro para dar essa resposta, para ser uma resposta boa. Então, até dia 25/4, além de tudo, não é um período para a gente tentar se livrar das situações respondendo intempestivamente qualquer coisa. A gente precisa dessa calma, sabe? De fazer esse contato de ótima qualidade e saber que esse é o nosso desafio. Porque a partir daí o que, vamos dizer assim, o cosmos e a nossa própria alma espera é que a partir do dia 25/4 a gente retome uma comunicação muito assertiva, muito clara e muito sincera, que são qualidades diárias, né? E que Mercúrio, na verdade, está sempre a serviço disso. Então, é isso. Queria compartilhar isso com vocês e dizer, olha, eu acho que a gente nunca está sozinho. E a gente tem todas as indicações se a gente prestar atenção na gente em volta, sabe? Então, até isso, né, que é uma tradição, vamos dizer assim, cultural, de criança, né? 1º de abril, né? A gente, dentro desse contexto, esse ano, né, o Mercúrio fica retrógrado. Então, a gente tem que cuidar com a mentira e, sobretudo, a gente não mentir para a gente mesmo. Sermos muito sinceros e verdadeiros com a gente. Por quê? Porque às vezes quando se trata da gente olhar para o nosso lado, que a gente acha que é feinho, que não vão gostar da gente por causa dele, a gente não quer tocar. E a gente finge que não tem esse lado. Então o Mercúrio retrógrado é também uma oportunidade da gente conversar, porque ele é o regente da conversa, com a gente mesmo, de maneira, sabe, muito calma, muito verdadeira e muito sincera. E aí a gente poder ir construindo a nossa vida aproveitando as energias desafiadoras e as já luminosas o máximo possível. Sabedoria, eu acho que passa por isso. A gente poder surfar, né? Poder viver todas as coisas, né? Tendo a nossa posição, a nossa clareza sendo manifestada a cada estímulo que a gente recebe do lado de fora e do lado de dentro. É isso, gente. Então, um beijo para a gente começar a semana. E nada da gente ficar com medo da vida, do que vai acontecer. E a nossa contribuição é a nossa manifestação cada vez mais consciente, desde a hora que a gente vai fazer um feijão, até a hora que a gente toma a decisão mais complexa ali, ou mais importante da nossa vida, no nosso cotidiano. Ok? Um beijo grande, obrigado pela companhia. E vamos seguindo. Beijo, beijo.